Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Estamos trabalhando agora no estudo das obras de André Luiz. Como todo programa nós iniciamos fazendo o seguinte comentário: este nosso trabalho não substitui a leitura do livro, deixar muito claro isso. Esse nosso trabalho tem como objetivo analisar cada um dos livros de André Luiz, qual o objetivo que levou esse espírito a trazer para nós esses conhecimentos. É muito interessante porque, há um livro que vai falar só sobre o processo de encarnação, o outro vai focar na desencarnação, o outro no problema da mediunidade, do animismo, o outro no problema dos desequilíbrios morais que nós temos, o outro vai tratar da parte científica da mediunidade. Cada livro tem um foco. Hoje nós vamos tratar do livro chamado Mundo Maior. André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e também da comunicação entre desencarnados e encarnados, especialmente durante o sono. É nesse livro, O Mundo Maior, ou seja, eu saio daqui do mundo físico e vou para um mundo maior, e nesse livro ele vai procurar mostrar essas conexões. O autor fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental. No livro O Mundo Maior, há um estudo muito forte sobre epilepsia, loucura, todo o desequilíbrio que envolve a matéria mental. Analisa temas muito atuais como o aborto, esquizofrenia, mongolismo, destacando o socorro prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis. Procura ajudar o quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desajustes morais. Obra importante para médium que lida com desobsessão. Médicos, psicólogos, enfermeiros. Claro que muitos médicos, psicólogos, enfermeiros espíritas provavelmente já leram o livro O Mundo Maior e aprenderam muita coisa com ele. Mas, infelizmente, ainda não é uma coisa generalizada. Não é um livro tão extenso, 253 páginas. É importante lembrar duas pessoas que vão aparecer muito no livro, caso você leia o livro. O Eusébio, que é um instrutor abnegado, responsável pela organização espiritual em zonas intermediárias, frequentemente está na crosta aqui, ajudando. E o Calderaro, assistente especialista em atendimento à crosta terrestre. De novo, como eu falei na semana passada, os nomes são estranhos porque precisa se desvincular o máximo possível de pessoas. Porque o cara pode ver e falar, puxa vida, esse espírito tem um jeito que lembra muito uma pessoa, e o nome é o nome de um parente meu. Será que não é ele? E os espíritos, então, para desvincular, eles mesmos pedem, me chama por esse nome aqui. Capítulo 1 do nosso livro, chamado No Mundo Maior, chama-se Entre Dois Mundos. Nesse capítulo inicial é mostrado os procedimentos nas tarefas espirituais de atendimento imediato não programado, nos casos de loucura, suicídio e extremos desastres morais. Os espíritos não socorrem somente quem desencarnou, quem está encarnando, ou aquele que pede, mesmo aqueles que não pedem, mesmo aqueles que estão aparentemente entregues à própria sorte, não estão sendo auxiliados. Preleção de Eusébio, exaltação espiritual quanto à ameaça de equilíbrio terrestre pela doença da alma. O comportamento humano é radiografado e mostrado à beira do abismo da alienação mental. É feita uma palestra pelo Eusébio lá, onde vai trabalhar tudo isso. Voluntários dedicados são convocados à tarefa de salvação dos displicentes. É citado o serviço de assistência às cavernas do umbral. Ou seja, da mesma forma como aqui na vida física nós temos inúmeros níveis de pessoas, seja do nível social, do nível moral, do nível intelectual,
a espiritualidade também. Então você vai ter aqueles que estão sendo ajudados, estão com dificuldade, mas a espiritualidade está ajudando, aqueles que não têm como ajudar, e assim mesmo a espiritualidade manda vibrações de amor para eles lá naquele mundinho fechado deles, para eles se despertarem. Pois viver uma vida cheia de contradições em sua forma de agir. A casa mental, novos conceitos são apresentados, perversidade é visto como loucura, revolta como ignorância e desespero como enfermidade. Olha que interessante. A perversidade é vista pela espiritualidade como um comportamento de loucura. A revolta, ignorância, porque ele não sabe que está revoltado, mas ele não conhece a vida. Ele conhece essa vida física, mas o contexto maior não. E o desespero como uma enfermidade. Mas não é fácil é difícil você não se revoltar. É mais difícil ainda a gente não ficar desesperado. Tem um problema na vida, uma pessoa querida está doente, a gente se desespera, a gente se revolta. E a espiritualidade está olhando, falou, puxa vida, será que ele não está percebendo? Ele já leu tanto, ele já estudou tanto. São citados os vermes mentais, muito importante para a nossa saúde. O André Luiz, nesse livro, que foi psicografado, sei lá, em 1950, 40 e pouco, ele vai fazer certas colocações que para aquela época eram um absurdo. O que é? Vermes mentais. Hoje mesmo, depende da pessoa que você falar, vermes são seres microscópicos, mas existe naquele pensamento enfermiço, como disse o próprio André Luiz, as formas pensamentos. E essas formas pensamentos são uma energia densa, pesada, desequilibrante, que tem estruturas espirituais que são, vamos dizer assim, vermes espirituais, que podem ser arremessados, e se eu não estiver vigiando, se eu não estiver equilibrado, se eu não estiver bem, eu recebo. Se eu estiver num ato de rebeldia, de violência, num ato de total desequilíbrio do meu ser, eu recebo isso e absorvo. Mas ninguém tem culpa. Se tem alguém que tem algum tipo de responsabilidade, sou eu mesmo. Nesse livro ele divide o cérebro em 3 partes, eu anotei aqui. Primeiro andar do cérebro, residência dos impulsos automáticos, que é a digestão, a respiração, tudo aquilo que faz o corpo se movimentar, se manter, é o primeiro andar do cérebro, vamos dizer assim, é o automatismo. Você não tem controle da respiração, você respira, você não está nem aí. Se você não lembrar, se tivesse que lembrar de respirar, estava todo mundo morto, né? Morrer todo mundo, mas não lembra. Você também não fala, agora eu vou começar a fazer a digestão. Não, a digestão acontece naturalmente. O segundo andar é o domicílio das conquistas atuais, esforço e vontade. É o local no cérebro onde eu estou fazendo as minhas conquistas, onde eu estou trabalhando positivo e não muito positivo. E o terceiro andar, casa das noções superiores, ideal e meta superior. É nesse terceiro andar em que vão sendo alojados as conquistas profundas da alma. Isso é um estudo que ele faz. No capítulo 4, estudando o cérebro, uma impressionante narrativa de um crime, um assassinato, e suas terríveis consequências. É citado a química espiritual instalada no cérebro do desencarnado, muitas vezes com a ação conjunta da química orgânica do encarnado. É um livro complexo. Todo livro do André Luiz, o único livro mais tranquilo é o Nosso Lar. Mensageiro já começa a ficar um pouco mais complexo, né? Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, eles vão ficando mais profundos. Agora, aqui no mundo maior, mais ainda. O poder do amor, uma exemplar doutrinação espiritual mostrando a ascendência moral do doutrinador, agora
O doutrinador não é aquele que eu citei, né, anteriormente, no outro programa. Não, agora nós estamos falando de um doutrinador que realmente é um tarefeiro do bem, que ele tem poder moral pela forma com que ele toca a sua vida. E quando a pessoa tem realmente poder moral, tem valor moral dentro de si, ela falou, está falado. Ela tem uma energia de dominação superior. O obsediado, o assassino em desdobramento, é levado à frente do obsessor para o perdão, harmonizando ambos. Pois é, o cara que assassinou está vivo. E o que desencarnou vem para cima dele agora. Imagina, vamos se colocar no lugar do que foi assassinado. Você tem uma vida, você adora a sua vida, você tem família, de repente acontece um assassinato. Você se vê do outro lado da vida. Perdeu aquela vida, perdeu as pessoas queridas por um período de tempo, mas perdeu. E aí aquele lá é o cara que assassinou. O espírito vai para cima dele. E aí agora começa o processo de perdão. É um capítulo pesado, mas muito interessante. Amparo fraternal. Narração de um homem que vive os prazeres do mundo se aproveitando de uma jovem que, precisando de dinheiro para custear o tratamento da mãe, se une a esse homem. Os dois são doutrinados pelo sono, em consequência, retificam seus procedimentos. É sempre assim, né? Há um comportamento que não é legal, se a espiritualidade vê que aquele ser encarnado tem capacidade de mudar, ele é levado em sono para a espiritualidade, ele é trabalhado na espiritualidade, ele volta e ele começa a ter umas ideias, eu não vou mais fazer aquilo. Porque eu não sei, não é legal, eu vou mudar. E a pessoa muda. Porque ele viu na espiritualidade, ele aprendeu e ele absorveu. Muitos são levados na espiritualidade. Quem sabe nós fomos levados várias vezes à espiritualidade, voltamos e não absorvemos o que foi ensinado. No capítulo 7, processo redentor, o capítulo apresenta o esforço da espiritualidade para impedir os processos de loucura. É mostrado o valor da prece, isso, a prece sempre a prece tem um valor maravilhoso nas nossas vidas, seja aqui no mundo físico, seja na espiritualidade. Reafirma que o espírito não retrocede, mas pode sofrer degeneração do perispírito. Isso é muito importante, porque há pessoas que defendem a ideia de que o espírito regride. O espírito não regride. Não misturem espírito com perispírito. Quando você vê um ser espiritual, você não está vendo espírito, está vendo perispírito. Você está vendo a estrutura fluídica que envolve. E nessa estrutura fluídica estão todas as conquistas. Por isso que um espírito numa vida pisou no tomate, vamos usar uma expressão bem popular, ele chega na espiritualidade com o seu perispírito todo deformado. Então dá a impressão, ele regrediu. Ele está estacionado e o seu espírito deformado. Há seguidores espíritas, isso é uma coisa que precisa ser estudado, que acreditam na famosa morte do espírito, onde o espírito estagna tanto, que ele é espiritualmente morto e começa tudo de novo da estaca zero. Existem alguns espíritas que defendem isso, outros dizem que não, que você estagna, teu perispírito se deforma, por milhares e milhares e milhares de anos vai reconstruindo de novo e o espírito continua sua evolução. Isso eu não tenho capacidade de dizer quem é que está certo e quem é que está errado. Mas Kardec diz que nós não retrocedemos. Os espíritos disseram ao Kardec, nós não retrocedemos. Então é uma questão de a gente estudar, analisar, o Espiritismo nos permite fazer isso. No capítulo 8, no Santuário da Alma, nesse capítulo explana sobre a epilepsia, que geralmente se situa no caminho da vida passada. Epilepsia são resultados de comportamentos equivocados que tivemos na última encarnação,
e mexeu com um pouco do nosso, em alguns pontos delicados do nosso cérebro, mexeu com o perispírito, e como eu reencarnei, esse perispírito influi energeticamente no corpo físico e dá essas perturbações, esses desequilíbrios. Então ele trata de um capítulo só para falar sobre isso. É mostrado que a cura ocorre com a reforma íntima. Isso você vai ver em um monte de livros espíritas, num monte de estudos, que se eu provocar de verdade a minha reforma íntima, não é faz de conta. Eu sou bonzinho agora eu sou um espírito legal, eu tenho paciência, eu amo as criaturas, eu amo a Deus, mas eu continuo doente. Claro, falar é fácil, o negócio é agir assim, é fazer realmente a minha reforma íntima. Como é que eu sei? É quando o pensamento mudou, porque a palavra bonita, até eu estou falando aqui, porque um faz palavra bonita. Atos bonitos eu quero ver. Difícil. Tá. E pensamento? Ninguém está vendo eu pensar, eu penso o que eu quiser. Então, pensamento equilibrado, fala equilibrada e ações equilibradas. O dia que eu conseguir fazer isso, disse Mahatma Gandhi, serás feliz. No capítulo 9, ele vai tratar a mediunidade. Demonstra que a mediunidade e o animismo não devem ser tomados de caráter inquisitório, mas educativo. A intuição pura é considerada a mediunidade mais estável e mais bela. É a mediunidade do futuro. Vou mais longe. Nós, no nosso primitivismo, nós tínhamos instintos. Nós evoluímos, desenvolvemos sentimentos. Evoluímos, hoje temos raciocínio. É difícil falar isso, mas vou falar. Vai chegar uma hora que nós vamos desenvolver intuição. E ela será tão forte que ela vai estar acima do raciocínio. Hoje, devido ao nosso raciocínio, é muito difícil. A gente fala, mas velho, que história é essa? Acima do raciocínio? Sim, acima do raciocínio. A mediunidade, no futuro, as mediunidades todas vão deixar de existir. Mas lá na frente, muito lá na frente, nós vamos ter a intuição, a percepção espiritual, a ligação automática com o mundo espiritual e a nossa desenvoltura dos nossos atos. Muito lindo isso. Mas chegaremos lá. E o capítulo 10, dolorosa perda. A impressionante descrição de um aborto, visto pelo plano espiritual. Espiritismo condena o aborto. Evidentemente, se o nascimento daquela criança, daquele feto, vai dar problema para a mãe, existe um risco muito grande de a mãe vir a desencarnar, então vai ter que ser feito o aborto. Mas é o único momento em que a mãe pode ter algum problema. Fora isso, o Espiritismo condena. E hoje o mundo está um alvoroço, por causa disso, principalmente aqui no Brasil, sobre isso. E nesse livro, no 10º capítulo, nós vamos ver no livro, no Mundo Maior, 10º capítulo, o perispírito do abortado imantado ao corpo daquele que não lhe seria mãe. Promove onda de ódio que a leva a uma imprevista e dolorosa desencarnação. No caso do capítulo 10, a mãe abortou e ela também desencarnou. E aí vai virar uma luta terrível espiritual. Porque o espírito queria nascer e a mãe não deixou. É muito sério isso, mas muito sério. Então, eu não tenho capacidade de condenar quem fez. Não. O capítulo 10 desse livro vai mostrar as consequências espirituais. Mas se a pessoa não consegue, paciência, vamos ver o desdobrar disso. Mas se você tem condições de manter, mantenha. Aceite com muito amor. Siga a vida. Você não vai ser desamparado. Deus vai amparar. Na tua vida vai ter pessoas que vão te ajudar. Acredite.
Tenha fé em você e em Deus. Nessa primeira parte do livro No Mundo Maior, nós encerramos por aqui. O mesmo texto do trabalho anterior eu coloquei aqui, porque eu achei muito importante falar de novo sobre isso. Em você existem as causas da sua derrota e vibram as forças do seu triunfo. Ninguém é culpado de nada em nossas vidas, somente nós. Somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Não tem ninguém responsável. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.